Olá, boa noite. Este é o 4V Podcast. Meu nome é Gunter Alexander. Este é um espaço de escuta e de diálogo, onde a escola pública é defendida com afeto e com coragem. Hoje, mais uma vez, temos outro tema urgente: a chamada reorganização escolar do governo Tarcísio, que quer dividir escolas com mais de 1.200 alunos, criar duas escolas no mesmo prédio e, na prática, reduzir o tamanho, a autonomia e a potência das unidades estudantis e escolares. Há quem diga que isso é eficiência, mas quem vive a escola sabe, quando a comunidade não é ouvida, o que vem não é reorganização, é desmembramento e divisão. Hoje vamos dialogar sobre o que significa esse projeto, quem ele afeta e como os estudantes estão se organizando para resistir a mais uma suposta reorganização. Acompanhe esse episódio até o final e descubra o que o governo não quer te contar sobre a reorganização escolar. Vamos rodar a vinheta e até já. Muito bem. Hoje, para nos contar aqui a verdade sobre a reorganização escolar e como o Tarcísio quer encolher a escola pública de São Paulo, nos acompanham Júlia Monteiro, de 19 anos, presidente da UPES, oriunda aí das Santos, estudante da ETEC e também do cursinho popular da Rede Ocupa. Seja bem-vinda mais uma vez, Júlia. Você que é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigado pelo convite novamente. Seremos todos ouvidos. E também nos acompanha Cauã Souza, de 19 anos, vice da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, foi estudante da Escola Estadual Tito Prates e hoje é estudante de pré-vestibular. Cauã, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado, agradeço o convite, boa noite. Seja bem-vindo. Muito bem. O que está acontecendo? Conte para o nosso público essa reorganização imposta de cima para baixo. Júlia, a Secretaria de Educação diz que dividir as escolas que são, segundo ele, grandes, né, qualquer escola com mais de 1.200 alunos, vai facilitar a gestão. Mas os diretores, professores e estudantes relatam que receberam a proposta com muita surpresa, sem nenhum debate e com prazo assim mínimo para responder, né? O que está acontecendo de verdade? Como que vocês do movimento estudantil ficaram sabendo dessa desagregação chamada de reorganização aí? Então, Gunter, o que a gente vem vendo nesse dia a dia é que, assim como em outras 1.000 áreas, o governo Tarcísio tem feito algumas mudanças bruscas que colocam o nosso destino, a nossa educação a risco e a jogo sem o mínimo diálogo, né? Então a gente tem visto essa pretensão de uma reorganização com uma finalidade de dividir as unidades escolares, mas que, na verdade, isso nunca foi debatido com a gente. Então, a gente que está no dia a dia da sala de aula, os professores e diretores não foram consultados sobre esse projeto. Esse projeto surgiu como uma grande surpresa para a gente e para nós, como estudantes, e também que dialogamos dentro do movimento estudantil com várias outras áreas, como, por exemplo, a APOESP, que é o Sindicato dos Professores, a UDEMO, que é o sindicato também que representa os diretores das escolas estaduais aqui no estado de São Paulo, e que todos fomos pegos de surpresa, né? Esse projeto, ele prevê que as escolas que têm mais de 1.200 alunos, que elas sejam desmembradas, divididas em duas unidades escolares, mas que isso não leva em conta vários aspectos que rodeiam a escola. Mas como é que é isso? Assim, no mesmo prédio que hoje tem uma escola, eles vão, tipo, fazer o que nem o pessoal das imobiliárias faz quando pega a casa, divide no meio. É isso, assim? Não... Então, a propósito, nem tantas informações eles divulgaram sobre isso, porque o Tarcísio tem feito isso tudo debaixo dos panos, e, na verdade, nem tem como ele estruturar de uma maneira consolidada como que vai ser esse projeto, porque cada escola tem sua particularidade, tem o seu território. Então, por exemplo, no exemplo que eles deram, eles citaram uma escola que tem 2 prédios. Então, nessa escola, ok, vai botar alguns
estudantes em um prédio, outros em outros, e vai formar 2 unidades. Mas que isso no dia a dia não é real. A gente tem escolas que muitas das vezes são pequenas, hiperlotadas com esses mais de 1.200 alunos, mas que elas não têm condições de se desmembrarem. E aí eles falam que, nesses casos, trocariam os períodos. Então, o período da manhã teria uma direção, e o período da tarde e da noite teria outros, sem levar em consideração, por exemplo, a escola em período integral, sem levar em consideração, por exemplo, o que hoje tem sido um ensino técnico totalmente sucateado que eles têm apresentados, sem levar em consideração o ensino noturno, que já vem sendo deixado de lado há um bom tempo. Então, assim, essa reorganização, ela, na verdade, ela surge como uma proposta extremamente real, que no papel até parece bonito, mas na hora da aplicação vai ser assim como o novo ensino médio aqui no estado de São Paulo, sem efetividade total. E o que você acha, Cauã? Essa reorganização aí melhora ou fragmenta a comunidade escolar aí, hein? Assim, eu tenho certeza que fragmenta a comunidade escolar, né? E eu gosto muito de falar sobre os grêmios estudantis. Eu acho que o síntese da mobilização escolar e da representação são os grêmios estudantis e que o governo Tarcísio sempre esteve meio que deixando de lado, sabe? Tipo assim, querendo sempre sucatear os grêmios e a reorganização também vai impactar. Então, por exemplo, querem no mesmo prédio que hoje existe um grêmio estudantil dividir em 2, sabe? Então vai ser, como que fica o Grêmio Estudantil, por exemplo, que vai representar os estudantes da unidade? Vai ser um pro mesmo prédio, ou vai ser 2 para essas 2 unidades que vão ser criadas, enfim. Então isso fragmenta, isso ataca e desmembra a escola, assim, sabe? Tá, mas eu vi que a UPES, né, eu vi que a POSP já faz uns 4 dias atrás tá movendo uma ação para tentar barrar isso, né? E a UPES está chamando isso de uma nova versão, né, de Alckmin 2.0, ou da reorganização do Alckmin, né, que aconteceu há 10 anos atrás. Por que isso lembra 2015, assim? É porque alguns padrões são muito similares, né? A forma que o Tarcísio tenta implementar hoje essa nova reorganização escolar, que na verdade a gente tá falando disso porque agora ele tá surgindo com um projeto mais consolidado, mas que na nossa visão e na nossa opinião, essa reorganização escolar, ela já vem acontecendo há um bom tempo. Então, desde o processo de cortes de verba na educação, desde o processo de privatização de algumas escolas, desde o processo do fechamento do noturno, do projeto da cívico-militar, isso já é uma reorganização, mas que na verdade pra gente é uma grande destruição, né? Não é uma reorganização. Mas que se assemelha muito ao que foi a reorganização de 2015, porque as formas de se organizar têm sido parecidas. Então, o Alckmin, quando ele foi fazer uma reorganização escolar em 2015, que previa algumas unidades totalmente ensino fundamental e algumas unidades totalmente ensino médio, ele também fez isso sem dialogar com quem está dentro da sala de aula. E que a gente acha que o debate ele precise começar aí. Não existe debate sobre a sala de aula, sobre quem está dentro da sala de aula. Não é uma empresa, nós não somos uma empresa, nós não somos um mercado, nós não somos um produto. Nós somos literalmente estudantes, sabe? Muitas das vezes eles quantificam o nosso ensino para o que vai dar mais dinheiro, para o que vai lucrar mais. Então a gente está chamando isso de reorganização 2.0 e que a gente acha que, inclusive, essa reorganização que está sendo pautada agora é, inclusive, pior do que a que antes era prevista. Cauã, você da UBS e 2015 foi um marco, eu acho, né? E talvez, eu imagino que a maioria dos que nos ouvem já conhecem essa história e até talvez acompanharam, né? Mas estudantes ocuparam ali dezenas de escolas contra o fechamento de unidades, né? E aquela imposição de essa reorganização com zero diálogo. E agora, né, o atual desgoverno estadual diz que não vai fechar escola, só vai dividir um pouquinho, não vai fechar, né? Mas na prática, como é, eu sei que vocês talvez não estavam lá também, né, 10 anos atrás, vocês são estudantes e agora, mas eu me recordo de ter ido, apoiado e tal, na época eu também já não era estudante, tá? Eu já sou mais velho. 10 anos atrás eu junto com a Tarcísio que tá aqui, a gente foi apoiar algumas escolas, 2 escolas, né? Uma inclusive aqui perto. Mas assim,
Como que é para vocês essa memória, né? Digo, na organização da União Paulista e na União Brasileira dos Estudantes. E como é que é agora, né? Como é que é esse antes e como é que é o agora, assim? Porque é forte, né, isso daí. Assim, a Júlia, ela testou que se assemelha muito em alguns parâmetros, né? E eu acho que queria fazer uma busca, porque em 2015 foi meio que sendo feita as escondidas também, né? E Tarcísio tem esse, ele parece ser mais bonitinho, ele parece ser mais conservado. Vai do Ele gosto, parece, vai do gosto. só de rosto, mas na verdade... Não, vai do gosto. Mas que, na verdade, ele vem fazendo tudo de pouquinho aos pouquinhos, né? Então, fecha uma sala do noturno. Então, por exemplo, de 2015 até agora, em uma década, já foram mais de 11 pelas mil... beiradas. Vai comendo pelas beiradas. Porque, assim, de 2015 até agora, que se intensificou no governo Tarcísio, foram mais de 11 mil salas do noturno que foi fechada Verdade, aqui né? no estado de São Paulo, sabe? Mas que Hoje mesmo, né, tá tendo mobilização. então, hoje mesmo está tendo mobilização contra o fechamento noturno em diversas escolas. E a UPA sempre fez uma manifestação na Zona Sul contra o fechamento noturno. Mas que, para além disso, por exemplo, como a Júlia falou, que essa reorganização ela é um processo longo, Tarcísio sem diálogo. Então, chega nas escolas sem conversar com os conselhos, com a comunidade escolar, sem conversar com os alunos, com os professores, com os pais, e, por exemplo, fecha o noturno. Como, por exemplo... implementa a PEI sem levar em consideração a opinião dos estudantes e dos próprios pais das escolas, ou, por exemplo, dos próprios professores. E também a troca de turno, né? Enfim, que isso acontece. Então, Tarcísio vem fazendo essas mudanças que tem semelhanças com 2015, sabe? De não conversar de formas autoritárias, assim. Então... tem essas particularidades, sabe? Uhum. Então, E sempre usando a violência como um método de resposta, né? Então, os estudantes não podem se organizar, os estudantes não podem organizar atos ou falar sobre isso dentro da escola, por exemplo. Acontece também vários tipos de censura para estudantes que tentam se organizar contra o fechamento noturno, contra o ensino PEI que está sendo agora meio que sem conversar com ninguém, enfim. E como vocês interpretam essa pressa da Secretaria de Educação? E por que será que a lista dessas escolas, assim como a lista das escolas estão tendo as câmeras com IA, né? Continua escondida. O que eles estão querendo esconder, hein? Quer falar? Fica à vontade, Pode falar. É conversa de boteco. Mas a gente acha que a resposta é bem óbvia. A partir do momento que você tem um projeto que não tem bases estruturadas, que você sabe que não vai agregar, que não vai promover mais educação, mais ensino, mais investimento para dentro da sala de aula, você tem que fazer isso nas escondidas. Senão vai ter represária. E, inclusive, é muito irônico. A gente estava fazendo essa reflexão hoje mais cedo, mas é muito irônico esse tipo de reorganização que ele está propondo. Porque, inclusive, as desigualdades, elas são mais notórias nas principais escolas. Porque fica muito mais claro. Quanto mais o número de estudantes, mais o desgoverno e o descaso que o Estado tem com as nossas escolas fica escancarado. Isso é muito fácil de notar. É notada pelos estudantes, é notada pelos diretores, é notada pela própria comunidade escolar e por isso vem uma cobrança. Então, se você desmembrar, você fragmenta, inclusive, o potencial de luta. Essas principais escolas que vão passar por essa reorganização foram as escolas que, inclusive, foram ocupadas em 2015. E elas não foram ocupadas à toa. Basicamente, não todas, ele desengavetou o projeto do Alckmin. Não foi engavetado, na verdade. A gente conseguiu lutar, mas que conforme os anos, ele conseguiu ir fazendo pelas beiradas. Então, assim, a reorganização escolar de 2015, ela, na verdade, aconteceu. Só que ela aconteceu muito tempo depois. Então, ela começou em 2016, 2017, de uma maneira não intensa como eles estavam planejando. Então, todas as escolas de uma só vez fizeram poucas. E que agora, na verdade, o Tarcísio quer consolidar esse tipo de projeto. Só que, para, inclusive, não ter represária da comunidade local, ele tirou um dos principais censos de mobilização das próprias comunidades.
antes, pela reorganização, tirar os estudantes de uma mesma instituição, que inclusive a gente fala muito sobre a territorialidade, que nenhum estudante quer sair do seu próprio bairro, quer sair da escola que fica na esquina da sua casa, para ter que caminhar 20, 30 minutos para chegar numa escola mais próxima, porque o governo decidiu assim. Na antiga reorganização, era dividida entre escolas do ensino fundamental e escolas do ensino médio. Ou seja, um pai que tinha um filho mais novo e um filho mais velho tinha que fazer 2 caminhos para levar esses estudantes. Nesse novo modelo de reorganização, não tem esse quesito. Ou seja, ele já tá falando assim, olha, pais, a briga não é com vocês. É para melhorar, viu? Ó, vai ser 2 unidades escolares, mas vai ser no mesmo prédio. Mas que, de fato, não vai ter uma mudança efetiva. A única coisa que vai acontecer é desmembrar aquela unidade escolar e tirar, inclusive, aquele contexto territorial de toda essa construção. Inclusive, as pessoas procuram escolas grandes, normalmente, até. Elas têm diversas desigualdades, mas que elas, inclusive, são grandes polos políticos das suas regiões. Então, as principais escolas são as escolas que mais se mobilizam, que mais mobilizam a comunidade escolar. Então, por exemplo, se numa escola grande, eles tentam fechar o noturno, essas escolas que organizam Tem mais mobilização, né? com a própria comunidade, porque a comunidade vê aquela escola como um principal polo daquele bairro, como principal polo daquela região, e é esse tipo de coisa que o Tarcísio quer evitar. Porque através dos projetos que ele tem feito, quanto menos a gente conseguir chegar na população, quanto menos as pessoas souberem o que acontece dentro das nossas salas de aula hoje, melhor. É bloquear a informação, né? Porque é isso. Até com eu lembro quando saiu as listas das escolas cívico-militares, né? Que demorou também para sair. E depois que que soltou a lista das escolas cívico-militares, ou até daquelas 133 escolas que eram para ser privatizadas aqui na cidade de São Paulo, e a UPC organizou e colocou no Instagram, nas mídias. Essas são as listas das escolas. Quando os estudantes veem que suas escolas vão ser privatizadas, muitos chamam, sabe? Então, eles estão censurando as listas. Então, até agora, a gente não sabe quais escolas aceitaram, quais escolas estão sendo debatidas, sabe? Eles só falam que tem. Para dificultar realmente a organização, Qual? né? Não sabemos. E Tarcísio, ele tem essa característica, sabe? Essa característica de sempre tentar, ao máximo, acabar com qualquer tipo de organização. Até, por exemplo, porque assim, quem mais pode mobilizar a sua própria escola é o Grêmio Estudantil, voltando pro Grêmio. Porque, por exemplo, o estatuto, né, do Grêmio Estudantil que mudou. Agora o Grêmio tem 2 anos de mandato. Agora Legal. diminuiu de 22 pessoas para 8 pessoas. Então, como que uma escola que antigamente. Para 8? Mas 8 quando é que pessoas. mudou isso? Faz eu acho que 3 meses. É uma nova Mudou. resolução do Secretaria de Não, Educação? é o novo Estatuto Padrão de Grêmios, que dizem que Secretaria não de é Educação de São obrigatório, mas é obrigatório. Aham. Não é obrigatório, mas se for votar o Grêmio nas plataformas do FEDER, Não só pode ter 8 candidatos. Não é obrigatório, não é obrigatório. Que Mas absurdo. não tem outro, você vai ter que usar esse aqui. É o Estatuto Padrão de Grêmios, que hoje prevê uma resolução de que o Grêmio Estudantil não é mais Grêmio. O Grêmio Estudantil não é mais Grêmio. Como é que é? Sim. Se Grêmio não Como pode assim? puxar a Assembleia Geral, Grêmio não pode escolher os seus membros, Oxe, Grêmio não pode ter mais de não sei quantas chapas não pode inscritas. escolher seus membros? Não pode Não. ter. Nossa, eu não vi essa resolução, preciso ver isso. Antigamente, Saiu faz 3 meses? Eles me mandam uma cópia pra ver se... Com Claro. certeza. Antes, o Grêmio, na própria resolução da SEDUC, o Grêmio tinha uma sala que era a sede do Grêmio. A sala do Estudantil, Grêmio, A sala é. do Grêmio. E que era o próprio estatuto da SEDUC previa isso. Claro. E era ali onde os estudantes se organizavam. É ali onde os estudantes faziam reuniões de sala, Claro. reunião com representante, organizava a sua escola, a sua luta. E hoje não é mais obrigatório. Tipo, não tem no estatuto que o Grêmio pode ter uma sala. Sabe? Então também tirou a sala do Grêmio, enfim. E tudo isso segue uma linha de projeto. Uhum. É um projeto para todos os dias acabar com a organização. Desarticular, né? Então, desde você mudar o que é o Estatuto do Grêmio até você proibir os estudantes saber quais são as escolas que vão ser privatizadas, tudo isso faz parte de um projeto para falar para o estudante que você que é estudante, você não pode se organizar.
Você não pode se rebelar contra o governo, sabe? Claro. Você não pode E, na reclamar dessa escola. verdade, a gente faz um combate muito assíduo contra esse tipo de projeto. Mas, para além disso, eu vou citar, por exemplo, que foi a Escola PEI, né? Que foi a mesma coisa. O Tarcísio percebeu que essa estratégia dá certo. Ele tentou implementar a PEI e divulgou primeiro quais eram as escolas que seriam PEI, e aí caiu. Deu errado, a POSP veio, o movimento estudantil veio, não deu certo. Um ano depois, ele fez. Sem avisar. Só que só mandava um e-mail para a direção aceitava ou não. Se a direção não aceitasse, ele mandava de novo, incessantemente, até aceitar. E é isso, ó, vai ser implementada a PEI nessa escola. Ponto final. Isso deu certo. Hoje, aqui no estado de São Paulo, dentro do Plano Nacional de Educação, que previa que 25% das escolas tivessem período integral, aqui no estado de São Paulo a gente tem muito mais escolas em período integral do que deveria ter. E as pessoas, muitos pais, vêm conversar com a gente e falam assim, caramba, mas vocês são contra o ensino PEI? E a gente fala assim, não, a gente não é contra o ensino de período integral. A gente é contra de ser feito sem o diálogo. A gente é contra de uma escola em período integral, mas sem uma educação integral. A gente é contra a PEI ter que tirar o direito de estudantes do noturno que ficam sem onde estudar, sem onde ir. E é esses os problemas que a gente observa. Mas essa metodologia deu certo. Então é por isso que ele tem feito isso. Agora, quando a gente tem falado sobre as vigilâncias dentro das escolas, né? Então hoje tem escolas que estão sendo monitoradas através de inteligência artificial. E que a gente não sabe quais escolas são essas. E que hoje existe esse projeto de reorganização escolar com as maiores escolas do estado de São Paulo e que a gente também não sabe quais que são. Então, eu entendo que num primeiro momento, né, realmente, entre aspas, mais fácil para ele passar, mas também abre muita brecha jurídica, porque existe um princípio de publicidade e transparência, né, no serviço público, que, assim, é obrigado a, né, divulgar certas informações, e o fato de não divulgar isso, né, é que nem, por exemplo, você vai fazer uma eleição, você tem que divulgar que vai ter eleição. Né, você está mexendo com serviços e equipamentos públicos, o fato de não dar essa transparência também abre uma brecha jurídica enorme para uma série de ações para reverter isso. Então, talvez, por um lado, uma esperteza, né, do governo estadual, que é meio burra, na verdade. Porque, enfim, né? Mas, lógico, isso num primeiro momento é péssimo, porque dificulta muito, eu vejo assim, né? Ele segura até, eu percebi assim que ele segura até onde dá, sabe? Até Como as cívico-militares, por exemplo. Até onde dá, ele segura a lista. Entendeu? Quando não dá mais... Aí nos 15 minutos do segundo tempo, aí solta aí meio solta, em cima não. da hora. Eu acho que esse exemplo do jurídico, né, que você tem citado, se assemelha muito com o que foi a cívico-militar. A implementação da cívico-militar aqui no estado de São Paulo, que até hoje está suspensa, né? Mas que é um grande cabo de guerra que a gente tem visto hoje em dia. Tá então, suspensa, mas vai começar no ano que vem, exatamente. né? Essa meleca. Mas é exatamente isso. Então, tipo assim, ele Essa segura... alegria. Aí depois ele volta, e aí ele lança uma lista, e ao mesmo tempo ele quer fazer... ele diz que puxa reuniões escolares e que a gente esteve presente, que na verdade não aconteceram. Oxi. E se aconteceram, foram totalmente mascaradas. Então, você chegava na reunião de pais, eles falavam assim, gente, uma surpresa pra vocês. Essa escola foi presenteada com o governo do estado com uma proposta de militarização. Nossa, que alegria, que proposta E não deu maravilhosa. direito de escolha dos pais. Como é que vocês não assim, estão não. contentes com isso, pessoal? Quando É. não Tá maluco. chama as reuniões do conselho escolar, tipo assim, com um dia antes. Não, Onde os pais, tipo assim, só de 20 pais que estão no conselho, 5 conseguem participar e chega os 5 lá, o quórum e aprova, Não, sabe? ó, Não tem quórum, esse é o problema. Então. Não, assim, é que é muita coisa, né, que tá acontecendo ao mesmo tempo, é muita loucura. Por exemplo, Infelizmente. da questão do conselho escolar, tem uma lei do Luiz Erundina, lei federal, né, que deu mais poderes ainda, não só para o conselho escolar, mas inclusive para formar fóruns de conselhos, né, e já era o órgão de deliberação máxima, mas essa lei ratificou esses poderes. Tá até aqui, ó, essa aqui é uma
depois deixar aí o... Ai, meu Deus, cadê a câmera? Sei lá, tá aqui. Eu tô cortando pra câmera errada. Deixar com vocês que a própria Erundina pediu aí pra gente ajudar a circular, né? Ela... Enfim, eu acho que uma articulação, né, do Grêmio com o Conselho, desde que, né, tenha conselhos que não sejam também manipulados, pode ser sempre uma brecha interessante. Agora, o que me preocupa mais é realmente esse autoritarismo também, né, junto com essa divisão da comunidade para desmobilizar, porque você vê, a gente está na Semana da Consciência Negra, né, tá às vésperas aí do Dia da Consciência Negra, e agora faz pouquíssimos dias teve a escola municipal, né, EMEI Antônio Bento, onde um dos pais, que é também policial militar, chegou com metralhadoras. A gente está até vendo de trazer alguém lá da escola para contar, né, essa história melhor. Entrou dentro da escola, tirou o trabalho de uma criança da parede, ameaçando o professor, ameaçando a gestão, ameaçando estudante, né, de uma forma super bruta, sob intimidação e ameaça física, inclusive, né, porque ele é um tremendo abuso, né, ele não tem essa autoridade, não tem esse poder, mas entrou lá, não estava nem aí, né, alegando que, sei lá, era um trabalho que estaria fazendo algum tipo de proselitismo religioso, porque mencionava a cultura iorubá e mencionava uma orixá, né? Era um trabalho justamente sob a consciência negra, né? Contando da cultura afro-brasileira. Enfim, isso aconteceu agora, faz menos de uma semana, né? E acontece sob esse guarda-chuva, né, de divisão, de reorganização, de privatização, de militarização. Então, esse tipo de coisa é que me preocupa, assim. Eu pergunto para vocês, né? Esse tipo de medidas, né, de reorganização, que consequências trazem na prática para o dia a dia? Porque, assim, você ouve o governo, parece uma maravilha, né? Vai facilitar a sua vida. Né? Principalmente, como você falou, quem é pai e quem é mãe. Mas a gente sabe que é mentira, né? Mas na prática, o que acontece? Porque, por exemplo, a militarização na prática começa a acontecer essas coisas. Que antes mesmo de privatizar, mesmo a justiça barrando, o pai que é PM vai lá na escola com metralhadora e começa a achar que a escola é dele. E vai e mete trabuco na cara do professor, na cara da diretora, e acha que é isso mesmo, né? Acha que ele tem esse direito. Mas que outros tipos de consequências podem vir, por exemplo, desse tipo de encolhimento, né? Porque vai encolher, na verdade, né, a escola. A escola não pode ter mais de 1.000 alunos. Como assim? Num estado que nem São Paulo, né, tão grande, a escola não pode ter mais de 1.000 alunos. É uma coisa... Além dessas consequências que vocês já comentaram, o que mais vocês acham que pode vir a acontecer? Assim, sei lá, vai aumentar a rotatividade de professor? Ou... Não sei, porque assim, as salas vão continuar super lotadas, eu acho. Com certeza. Porque eles poderiam, na verdade, né, fazer uma distribuição de ter, sei lá, 25 alunos por sala, por exemplo. Eu imagino que com esse encolhimento também, eles sempre, o planejamento deles é sempre demitir mais professores, né? Porque poderia manter a escola com uma estrutura grande, mais salas, menos alunos por sala. Penso eu, não sei. Olha, na verdade, pra gente até isso é um pouco uma incógnita, né? Porque eles falam uma coisa, mas na prática a gente vê outra. Então, até o presente momento, eles falaram que não vão mexer nas estruturas dos professores, o que eles falaram a mesma coisa quando surgiu a categoria O, né? Falaram que esses professores teriam as suas carreiras garantidas. Os mesmos direitos. Os mesmos direitos que as outras categorias. A mesma coisa que falaram sobre a privatização, mas o que a gente observa e o que são os principais danos que podem ocorrer com a reorganização escolar? A primeira delas, a perca do aprendizado e do estudo através de uma falta de organização concreta no dia a dia. Então, por exemplo, sempre que você vai mexer numa estrutura escolar, você vai afetar diretamente os alunos. Claro. Ponto. Pode ser algo administrativo, pode ser algo sobre a infraestrutura, pode ser uma mudança de professor.
que Os seja. alunos que deveriam ser o centro da escola, porque a escola é feita para os alunos, se Exatamente. supõe, né? Deveria ser de cima pra baixo, né? Exatamente. Mas que qualquer coisa que você vá mexer, reorganizar dentro de uma sala de aula, passa por nós, que somos estudantes. E o que acontece nesse meio do caminho? A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, na implementação do novo ensino médio aqui no estado de São Paulo. Nós temos defasagens do novo ensino médio aqui no estado de São Paulo até hoje. Até hoje não existe uma padronização das matérias, das carreiras de humanas, de exatas, de Virou uma biológicas. salada, né? Isso virou uma mistura. E quem se atrasa somos nós. Nesse processo de reorganização, onde você quer pegar uma escola grande e dividir em 2 unidades escolares no mesmo prédio da sua escola, a única coisa que vai acontecer ali é que, inclusive, você tá literalmente dando um tiro no escuro. Você não sabe lidar com as particularidades, com as peculiaridades de cada escola, principalmente quando a gente fala sobre escolas grandes. O que vai acontecer é dividir os alunos. Aí falaram que vai ser uma diretoria A e uma diretoria B. Como assim? E essa diretoria B, que vai surgir do nada, que vai ter um outro rumo pedagógico, dizem eles. O que seria esse rumo pedagógico? Como que vai se dar? Confuso tudo isso, né? Sim, e até, Isso é muito confuso. até os projetos que as escolas tocam, né? Então, por exemplo, muitas escolas tocam projetos pedagógicos que... muitas escolas tocam projetos que são de, tipo assim, o dia inteiro, são todos os turnos, né? Então, por exemplo, na minha escola tem o Novembro Preto, que é um evento antirracista que começa, tipo assim, da manhã até de noite. E é um evento organizado pelo Grêmio e também pela direção. E uma escola com 2 direções, esses eventos pedagógicos iriam acontecer? Porque logo são duas jurisdições, né? Então, isso acaba, sabe? Também até os próprios eventos culturais, os próprios eventos como Interclasse, que é feito pela escola inteira, sabe? Com duas escolas no mesmo prédio, até esses eventos pedagógicos acabam... É confuso, acabando. né? Porque, por exemplo, eu estudei aqui no Brasílio Machado, que é uma escola que na época tinha 2.000 alunos. Uhum. Hoje tem, sei lá, 600, porque já vem... Esse encolhimento não é de agora, como vocês falaram, já Sim. vem acontecendo faz tempo. Mas do lado do Brasílio Machado, que é um dos colégios que vai ser privatizado, inclusive é um colégio que é onde o Guido ele era coordenador pedagógico, lá quando a gente estudava lá. Do lado tem o Lazar Segal, que é de ensino, acho que fundamental também, salvo engano, tá? Que é outro colégio que também tinha uns 1.000 alunos. Agora deve também estar com uns 500. Então assim, se vai encolher e vai reduzindo tudo, eles querem o quê? Liberar a escola para meio que vender a escola, para demitir professor. O que será que realmente está por trás? Porque assim, não é o que eles estão falando, né? Claramente. Lógico que ainda não dá para saber, porque tem que, né? Como eles não divulgaram, ver na prática o que vai acabar acontecendo de verdade, né? Isso se a justiça permitir também, porque é tão maluco esse projeto que eu não me espantaria se a POSP, outros sindicatos, alguns mandatos também, né? Consigam aí algumas liminares para barrar isso antes que mais essa atrocidade, mais esse ataque aconteça, né, contra as escolas. Mas o que vocês acham que está por trás mesmo de tudo isso, hein? Eu sei que vocês já falaram algumas coisas, mas é difícil de entender, né? Muito maluco tudo isso. Não, com certeza. Eu acho que, primeiramente, eu queria falar sobre o exemplo que você trouxe. Você estudou no Brasílio Machado, que, inclusive, é uma grande escola que sempre se organizou através do movimento estudantil. Muito mobilizado. Sempre foi uma escola que aglutinou muito, assim, para fazer a defesa do qual que é a escola que a gente quer, qual é a escola com a cara da juventude, e que, inclusive, a gente tem o nosso presidente de honra, que se chama que legal. Antônio Ribas. Ele foi Hoje? presidente... Ou antigamente? Antigamente, ele tá. foi hoje ele é presidente de honra, mas ele presidiu a UPES durante o período da ditadura militar e ele era estudante do Brasílio Machado. Histórico. E lá naquela escola, foi uma escola que aglutinava mais de 5.000 estudantes na porta Tem uma foto para lá. fazer trajetos ali pela Vergueiro para lutar pela educação. Eu estudei E lá e que não hoje- sabia metade dessa história. Aprendi com vocês agora. Tá vendo? Legal. E hoje essa escola é uma escola que é desmontada. Que muitas das vezes o Grêmio sofre na mão da direção.
Apesar da direção ainda assim tentar fazer uma mediação, mas que a gente sabe que as ordens não vêm deles, né? Então a gente vê todo esse processo de desmonte, de apagamento de escolas que historicamente foram grandes. O estado de São Paulo é um estado grande. A cidade de São Paulo é muito grande. População Então, aqui é gigante. com certeza, então claramente as nossas escolas também vão refletir a mesma coisa que se reflete na cidade e no estado. O problema é a forma que a gente vê como tem se dado alguns projetos, como esse da reorganização. E a gente acha que o objetivo é claro, é expulsar a galera da sala de aula. É expulsar as pessoas da escola. Com uma escola vazia, você pode fazer muitas coisas. Você pode vender, você pode dar, você pode fazer o que quiser. Porque é isso que a gente tem visto. Pra que facilitar se a gente pode dificultar, né? Com certeza. Hoje tá tendo uma manifestação nesse exato momento. Hoje é dia 18? Hoje é dia 18 e nesse exato momento tá acontecendo uma manifestação no José Lins do Rego, lá na Zona Sul, onde só lá naquela região da Zona Sul, principalmente ali no Mboi Mirim, Capão, Jardim Ângela, querem fechar mais de 10 escolas, 10 noturnos de escola. Então fecharam as Período salas. noturno, né? Período noturno dessas escolas e querem fechá-la completamente. Mas qual é a justificativa que eles usam pra fechar à noite? Falta Eu de estudei à demanda. noite. Não sei se vocês viram o Regis, que é também amigo nosso. A gente estudou junto no Brasil Machado. Hoje ele ganhou um prêmio lá, a escola, ganhou o prêmio de melhor escola do mundo, né? Diretor aí já dessa escola há 10 anos. E a gente estudou à noite. Se não tivesse à noite, sei lá como é que teria sido. Talvez ia ter sido mais complicado, porque a gente tinha que trabalhar. Então eu fico pensando, que justificativa eles têm? E o estudante que precisa trabalhar, como é que faz? Não trabalha? Então, o governo, não, na verdade, Tarcísio não se Dane-se. importa. Pra ele, porque assim, hoje no governo Tarcísio, os estudantes estão tendo que escolher, né? Ou eles, com o fechamento noturno, eles não têm que escolher. Ou eles vão pra escola e não trabalham e acabam tendo que não podendo ajudar os pais a pagar o aluguel, não podendo saber se vai ter comida no final do mês. Ou eles param de trabalhar e estudam, mas que infelizmente acabam passando por muito mais dificuldade. Ou aumenta a evasão escolar. Ou aumenta simplesmente. a evasão escolar. Porque sabe? tem pessoas que não têm essa certeza. opção de não ajudar em casa. Sim. Não é todo mundo que tem Não, essa com opção. certeza. Com certeza. Entendeu? E, por exemplo, eu tenho até uma experiência sobre isso. A escola João Solimeu. É uma escola que a gente tem, enfim, vários trabalhos. E a gente já fez alguns trabalhos noturnos naquela escola. E aquela escola era extremamente lotada no período noturno. Naquela escola tinham mais de 15 salas do noturno extremamente lotadas. O Brasil era assim. E mesmo assim, Lotadaço. o governo Tarcísio fechou com a justificativa de não ter demanda. Ué, Mesmo com as salas totalmente lotadas, a gente via os estudantes nas salas lotadas. ele E negava mesmo que assim, tinha... tinha demanda. E aí os estudantes se organizaram, Ou seja, fizeram ali 15 salas deve ter pelo menos uns 400 estudantes ou mais. Sim. E os estudantes, quando ficaram sabendo sobre isso, organizaram uma manifestação contra o fechamento de noturno. A direção chamou a polícia entrou, isso aconteceu no finalzinho do ano passado. A polícia entrou dentro da escola, enfim, jogou bomba nos estudantes. Tem vídeo da polícia. Você é uma escola estadual ali na Sul também, não? Não, o João Solimão é da Zona Norte. Zona Norte. É na Brasilândia. E tem vídeo, assim, dos estudantes correndo e a polícia seguindo com o carro em cima dos estudantes. À noite. À noite, isso de noite, porque a escola abriu o portão. Quando tava tendo a manifestação, ela abriu o portão. Claro. E nisso os estudantes saíram, a polícia entrou, enfim. Então, mesmo com a realidade de ter demanda e de ter estudante dentro da escola, Tarcísio não se importa. Tarcísio, mesmo assim, quer fechar o noturno, sabe? E a gente vê isso de uma maneira muito clara, porque, na verdade, ele tem fraudado constantemente e passado por cima das leis. Então, ele frauda alguns processos, como, por exemplo, sobre esse quesito das demandas. Isso fica muito claro e muito nítido. Quando a gente frequenta uma sala de aula, faz um trabalho do movimento estudantil e vai até essas escolas e tem demanda sim. Como, por exemplo, essas que estão tendo, né, uma retaliação desse projeto. Não, deixa eu ver se eu entendi. Você chegava lá na escola, a escola tá lotada, mas ela vai ser fechada porque supostamente não tem ninguém. Demanda. Não tem demanda. Exatamente.
Mas é que assim, ele meio que tá fazendo uma listinha de quais estudantes podem ou não estudar. Ué. Em qual período. Por Como exemplo, assim? para você estudar no noturno não basta mais você querer. Você precisa ter uma justificativa. Então você precisa ter uma justificativa que você trabalha, que você faz curso, que você precisa ajudar seus pais. Com isso, você não vai ter uma vaga segurada. Tem que ter um atestado de pobreza pra poder estudar à noite. Com Sim. certeza. De Exatamente repente eu isso. tenho que me rastejar e também ir lá de joelhos. Com certeza. Além- E aí, pra piorar, se você trabalhar, mas não for carteira assinada e etc., eles falam que é a só maioria fazer, das pessoas. que é só fazer uma cartinha à mão e levar, mas na verdade é mentira, porque eles desconsideram isso. Então, obviamente, quando você for ver esse relato, vai ter baixa demanda. Porque grande parte dos estudantes hoje que esse é o trabalham... critério, vamos dizer assim, que eles considerariam. Esse era, Sem era vergonhice, o na verdade. indispensável. Mas que aí, na realidade, a gente sabe que os estudantes trabalham no supermercado da esquina, que eles trabalham ajudando os pais, que eles trabalham cuidando dos irmãos, que eles estão em N coisas. E não, de fato, num trabalho carteira assinada. Também sabe? tem essa, claro. Então, existe esse problema. E aí, o que a gente vê hoje? Que essa reorganização escolar, ela tem alguns sintomas muito parecidos com isso. Você trouxe aqui a lei da Erundina, né, que foi uma excelente prefeita aqui da cidade de São Paulo, que construiu, por exemplo, os céus, né, que fez esse grande trabalho. Assim, foi a Erundina? Não, foi a Marta acho que foi a Suplicy. Marta. Foi a Marta. Isso, foi a Marta. Mas a Erundina... A Erundina, na época dela, o Paulo Freire era secretário de educação. É exatamente isso. Mas abriram Erundina- muitos equipamentos de Com educação certeza, e a cultura. Erundina falava muito sobre arte e cultura. Mas, para além disso, hoje, a gente tem, por exemplo, essa lei que fala sobre o conselho escolar e também existe a lei do Grêmio Livre. E Claro. essas duas leis são todo dia... Essa lei do Grêmio Livre é uma lei federal também. É uma lei federal. Então, E tem a estadual. isso é importante também. Sei que a batalha jurídica é uma das frentes só e não deve ser a mais importante, obviamente que não, né? Mas é importante até para nível de convencimento aí dos estudantes. Falar, pessoal, nunca que uma resolução estadual vai estar por cima de uma lei federal. Não existe isso. É incrível até quando a gente chega nas escolas e fala isso. Às vezes, a direção não quer saber. Tipo assim, não a direção, né? Porque isso não vem só da Eles, direção. É claro que vem da mas- diretoria, vem da claro, SEDUC, enfim. claro, né? Eles não informam que existe uma lei que fala que o Grêmio é livre, que o Grêmio tem que ter autonomia. E quando a gente chega na escola e fala assim, oi Grêmio, você tem uma lei que vai te proteger. Que vai falar que você pode atuar na sua escola, que você pode... Não, sim, mas fazer seu o que está estatuto. acontecendo com relação ao Grêmio, aí já vamos entrar no próximo bloco. Mas antes de fazer a pergunta aqui, né? Bom, vocês sabem, né, da história, eu sempre conto aqui também do Paulo Rossi, a gente está até fazendo uma rearticulação aí para o ano que vem. Que assim, ficha limpa para poder ser do Grêmio. Falando da escola do Sim. Ulisses, meu filho, né? Cancelam chapas. Agora, para votação do Grêmio, tem que ser a plataforma do Feder online. Puta, mas é tanta irregularidade, é tanta maluquice. O Grêmio lá na escola, a gente tinha um shoppingzinho aqui da esquina, do lado do metrô, né? Aí a gente, uma vez estava almoçando, e tava o Grêmio todo. É ensino fundamental, então falando molecadinha de 11, os mais velhos tem 14. Tudo na rua, né? Sentado na praça e tal, nesse shoppingzinho e tal. E a gente, o que vocês estão fazendo aqui e tal? Eles reunidos. Não, porque a gente não conseguiu se reunir na escola. Não é nem só que não tem sala, mas assim, nem presta um pátio, nada. Uhum. Não pode, o Grêmio não podia se reunir na escola. Sim. Isso É o fim acontece da muito. picada. Isso É o acontece próprio muito. Grêmio. Da própria escola. Tipo assim. Não, com certeza. Nesse último período, por exemplo, a gente tem feito um convite para todos os grêmios estudantis. Inclusive, se você for gremista, pai, e estiver assistindo esse podcast, a UPES está fazendo uma caravana para o Encontro Nacional de Grêmios, Ah, que onde legal. a gente vai debater Quando? sobre... Ele vai ser do dia 4 ao dia 7 de dezembro, lá 2025. de 2025, lá em Niterói. Vai ser na Universidade Federal Fluminense. Ah, que E legal. a gente tá montando uma caravana com os grêmios do estado inteiro de São Paulo. E que, inclusive, durante a gente tem feito essas rodadas, muitas das vezes a gente tem se reunido com o Grêmio através da janelinha da recepção. Como é que é? Da janelinha. Na guarita ali? Aquelas...
porque Atrás das grades, literalmente. a direção não dá liberdade pro Grêmio se reunir com o movimento estudantil e sentar pra dialogar. Mas vocês também querem ter aula na rua? Hoje a aula é na rua. Quando não, a gente tem que fazer na saída da escola. Não, ou antes da entrada, porque não deixa a gente se reunir. Não, mas é assim, é tanta ilegalidade, porque, puxa, se vocês são eleitos representantes estudantis, é que é difícil hoje, porque a justiça também tá uma porcaria, né? Mas é que nem delegado de sindicato também, né? Que também tá tendo dificuldade de acessar a escola. E isso é uma bizarrice sem tamanho, né? O pessoal tá tratando a escola como um feudo, né? Não vou nem falar mais como empresa, porque como empresa já tá faz tempo. Acho que tá virando feudo. Tá retrocedendo tanto, né? Que o pessoal acha que assim, é um castelo, né? Não sei o que acontece. E para além disso, né, tem algumas experiências que a gente tem, como por exemplo, você falou de chapa cancelada, né? Teve uma escola na Zona Norte, Hermano Marchetti, por exemplo, tinha uma gremista lá, ela era do Grêmio, ela ia conhecer o movimento estudantil por meio do Grêmio Estudantil, Legal. e ela foi tentar a reeleição, só que ela foi já fazendo uma chapa mais do movimento estudantil, uma chapa mais consciente. E a direção fez de tudo pra acabar com a chapa dela. Tipo assim, tirar a chapa dela da eleição, porque era uma chapa mais consciente, porque era uma chapa organizada. Mas eu ouvi esses últimos 2 anos muitos relatos disso. Muitos relatos. Várias escolas, várias municipal, estadual, mas não é um, não é dois. Virou uma coisa, que nem isso agora de PM entrar na escola, ameaçando todo mundo. Bom, aconteceu com a gente lá, agora aconteceu na escola municipal, né? Não é um relato, não é dois, tá virando festa. E isso me preocupa um pouco. E aí entra a pergunta que eu queria fazer, né? A gente tem esse direito de ser ouvido, tem direito de participar, e esse direito, como gostam de dizer os advogados, líquido e certo, está sendo retirado absurdamente, assim, sem pudor, né? Cauã, para começar com você, depois passo para a Júlia também. Diante dessa medida tão grande aí, tomada sem consulta, então, como organizar a juventude? Eu sei que já existem os grêmios, tem várias assembleias, atos, tem agora essa caravana que vocês estão organizando, parabéns, inclusive. Mas assim, que dá para fazer? O que a UBS já está fazendo? Como está articulando? Como barrar também, né, de repente, aí, desde os estudantes, essa suposta reorganização? Porque 10 anos atrás barrou-se, né? E aí foi o mérito de mais ninguém, não. Foi, assim, teve vários setores que apoiaram, mas realmente foi uma iniciativa dos estudantes, né? Que paralisou dezenas e dezenas de escolas na época, né? Acho que mais de 100 escolas. E hoje, o que dá para fazer, hein? Assim, a gente enxerga que a gente precisa de um projeto bem consolidado, assim, porque Tarcísio, ele tem um governo bem consolidado que, tipo assim, todos os dias tenta acabar com as organizações, né? Então a gente também precisa estar organizado nisso, em fazer uma jornada de lutas, em todos os dias conversar com esses grêmios, informar e perguntar pro Grêmio Estudantil assim, você tá sabendo que a sua escola ela pode ser dividida? Você tá sabendo que você tem um perigo de mais ainda perder a organização do seu Grêmio? Sabe? E jogar essa pergunta pro estudante pra gente junto conseguir organizar, sabe? Mas também entender como que isso vai afetar de fato os professores, sabe? E a gente tem essa dificuldade, como já foi dito aqui, por causa disso, né? Tarcísio faz esses projetos meio que atrás da cortina e tal. Então tem essa dificuldade, mas que a gente precisa seguir nessa de jogar a pergunta pro estudante, mobilizar, mostrar de fato o que vai ser feito e como que vai impactar na realidade, assim, na vida do estudante, sabe? Como que ele vai tocar os projetos, como que vai ser de fato a organização dentro da escola, sabe? Ou, por exemplo, até das instâncias, eu tava vendo que tinha pais reclamando sobre isso também. Por exemplo, nessa de dividir as escolas, vai se tornar um auê. Como que o pai vai saber qual direção vai conversar, qual direção vai resolver o problema. Ou se vai ficar jogando de uma para outra. Ou se vai jogar de uma para outra. Ou, por exemplo, de tarde é uma direção e de manhã é outra. Só que eu sou pai, eu trabalho de manhã. Logo, eu não posso ir de tarde para resolver um problema do meu filho, porque a direção é outra. Porque a direção é outra, é completamente outra. A gestão pedagógica é outra,
sabe? Então, como que eu, pai, vou resolver o meu problema se de manhã eu trabalho e de tarde a direção da escola do meu filho já não é a mesma direção, sabe? Volte amanhã. Então, volte amanhã. E volte no horário que você trabalha, porque a direção é outra, Claro. sabe? Então, a gente precisa entender, de fato, como que isso vai se consolidar pra gente conseguir organizar, assim, a luta. E aí, Júlia, como resistir a esse tanto Olha, abuso? Não são poucas as coisas, são muitos os projetos de sucateamento da educação que hoje a gente tem, mas que a gente da UPES enxerga que hoje, pra gente conseguir barrar todos esses projetos, é só com muita unidade e ferronha. Assim, com uma unidade de todos, sabe? Não é só os estudantes, é os estudantes, os professores, os coordenadores, a comunidade local, é conversar com muito pai, é conversar com o dono da mercearia do lado e explicar o que tá acontecendo. Porque, inclusive, uma das armas e máquinas que o Tarcísio e o Renato Feder têm utilizado para implementação não só desse projeto de reorganização, mas de todos os outros, é a desinformação. É a desinformação. Todo dia o Renato Feder posta um story, posta uma foto visitando alguma escola e falando como as escolas do estado de São Paulo estão boas. Maravilhosas. E isso é mentira. Isso é mentira. E não precisa ir muito longe pra gente ver isso. Então, através de uma unidade ferronha, com que a gente vai, como que eu posso dizer, desmascarar esses falsos... Discurso, né? Esses falsos Discurso discursos, esses falsos projetos que eles dizem que vão ajudar na educação, mas que, na verdade, vão acabar com a educação pública de direito de qualidade, né? Então, mais para além disso, esse ano fazem 10 anos das ocupações das escolas, período esse que a gente lutou contra a reorganização escolar, que a gente lutou contra o roubo de merendas que acontecia aqui no estado de São Paulo, mas que não foi feito do nada. As ocupações de 2015 não foram feitas do nada. Elas foram um sintoma de grandes projetos, e grandes projetos em unidade. Antes da gente ocupar as escolas, houve uma grande greve dos professores. Eu lembro disso. Houve uma grande greve da POSP. Houve primeiro também uma unidade entre as comunidades locais. De falar inaceitável o que está acontecendo com a escola do meu filho. Nada foi feito de maneira isolada. E nesse próximo período também não pode ser feito. Então o que a gente precisa primeiro é unidade para pensar quais são as viabilidades para a gente fazer. Mas é isso. A gente já deu o recado que a gente quer. Nós não queremos o projeto de reorganização escolar. O que nós precisamos hoje é que as nossas escolas hoje, que são grandes, que elas tenham atendimento, que elas tenham uma infraestrutura qualificada para que todos esses estudantes consigam estar dentro da sala de aula, sem estar em salas superlotadas, sem estar com diretores totalmente cansados, professores exaustos e desvalorizados. Então a gente acha que os caminhos são esses. E se precisar, nós vamos para as ruas, nós vamos para as salas de aula, nós não temos problema nenhum e o recado tá dado. Nós vamos paralisar, nós vamos fechar a avenida, nós vamos ocupar se for necessário. Porque é isso. Eu acho que chega num momento que não existe mais diálogo. Não dá para dialogar com quem ameaça o nosso futuro. Não dá para dialogar com quem ameaça os nossos sonhos. E se Tarcísio tá achando que ele vai fazer da sala de aula uma mercadoria, uma moeda de troca, ele vai ter que encarar primeiramente os estudantes que estão muito bem organizados e preparados para todo e qualquer confronto e para falar qual é a realidade da sala de aula. Uau! Olha, eu recordo que 10 anos atrás tinha um material, inclusive tinha sido traduzido do Chile, que era uma tática antiga, da época dos pinguinos, bem interessante, que é isso de ocupar escolas e universidades, viu? As universidades lá também foram muito ocupadas, né? Estamos falando, não sei se 2011, 2013, tá? 2008, teve várias ondas de ocupações lá no Chile, e eles tinham os manuais, inclusive mais de um, mas eu lembro que em 2015 circulou muito, alguém traduziu, algum estudante pegou um material desse, né, que era um mais conhecido, precisaria achar onde é que tá isso, né, porque eu lembro que na época até... Acho que a gente tem um registro. E isso circulou muito na época nas escolas, lógico que a versão de ocupação de escolas que ocorreu aqui em 2015 para barrar
a reorganização da época, era diferente da do Chile. Teve algumas características próprias daqui, que também é muito interessante, né? Dá para fazer de muitas maneiras, então é interessante. Agora, Paulo Freire já dizia, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E hoje, qual é o sonho do estudante paulista? Ser ouvido, ser respeitado, ser parte da decisão. Para a educação de São Paulo, eu já vou encaminhando para o encerramento também, porque o papo tá bom, né? Mas a gente precisa já ir encaminhando. Qual seria aí o que mexeria com os brios mais profundos dos nossos companheiros aí estudantis? Olha, hoje o que eu falo muito que o estudante paulista, ele não quer muita coisa. A gente não quer muita coisa. A gente quer condições dignas de estudar. A gente quer condições assim, chegar na sala de aula, de ter uma educação digna e de qualidade, de ter acesso a uma alimentação de qualidade. A gente quer ter livro didático. Eu nunca pensei que em pleno 2025 a nossa luta seria por livro didático na sala de aula. Tem uma A feira gente de ciência. tem retrocedido tanto que a gente tem tido que falar sobre como a gente quer arte, cultura, como a gente quer esporte, como a gente quer uma quadra na nossa escola. Como a gente quer, né? como a gente quer uma sala onde a gente possa fazer projeto. Isso não acontece. Isso não acontece. E quando acontece, é de uma maneira tão artificial que tira nossas perspectivas. Os estudantes hoje, de 10 anos atrás, se matriculavam mais no Enem do que os estudantes de hoje. E se isso não for um reflexo da vasta desesperança que a gente sofre dentro da sala de aula, eu não sei o que é. Então, hoje o estudante não tem mais perspectiva de se formar. Hoje o estudante não tem mais perspectiva de ter um diploma na mão. E como ter, se o próprio governador do estado fala que ter um diploma é qualquer coisa, não importa mais? Como que você vai ter essa perspectiva? Mas a gente na UPES tem falado muito isso, que enquanto eles vêm com a desesperança, com a política de implementação do medo, de espalhar fake news, desinformação, nós do movimento estudantil, nós vamos com a garra e os sonhos com muita rebeldia. A gente tem o nosso coletivo que se chama Coletivo Francisco Guarnieri, e tem uma frase que é a minha frase favorita, que é: quem constrói seu presente, o passado não esquece. E enquanto na sala de aula a gente não tá tendo mais aula de história, de filosofia e de sociologia, o movimento estudantil, ele tá organizado para contar tudo que a gente já fez no passado e como que a gente pode usar isso para alavancar quais são as nossas posições no futuro. Então, como que a gente pode fazer essa unidade? Como que a gente pode lutar por esses projetos e para a gente lutar por qual é a escola? A gente fala muito sobre qual é a escola dos nossos sonhos. E muitas das vezes, a escola dos nossos sonhos é ter um manequim de um esqueleto numa sala de ciências. É ter uma quadra para você realmente praticar esporte. É ter uma escola que te escute e que seja um complemento do que são as experiências sociais. E não um mundo distópico que parece uma prisão onde a gente tem grades. Então, eu acho que, para mim, é isso. Não sei se o Cauã quer complementar com mais alguma coisa. E aí, Cauã, o que é que move os sonhos das novas gerações de estudantes? Não, mas eu acho que a Júlia complementou bem, assim, a gente chegar na escola e a gente saber, por exemplo, tem até que hoje quem ainda não tem alimentação, por exemplo, né? Então a gente chegar na escola e a gente saber que a gente vai ter alguma coisa para comer, sabe? A gente chegar na escola e a gente saber que não vai ter 3 aulas vagas porque não tem um professor, sabe? Às vezes, a gente vai para escolas distantes e falam, eu fui pra uma escola que não tinha teto. Tipo assim, você olhava. Você olhava, tipo assim, não tinha o forro do coisa. E o que eles queriam naquele momento, assim, de se organizar era que a escola, tipo assim, quando chovesse, não caísse água na cabeça deles, sabe? Tipo assim, era o maior. Tipo assim, era o que eles mais pediam, e são coisas tão mínimas, sabe? São coisas básicas.
sabe? Então a gente não, igual você falou, a gente não quer muito, a gente quer que a gente tenha uma escola de qualidade. A gente quer que a gente tenha liberdade dentro da escola. A gente quer uma escola que tenha arte, cultura. A gente quer uma escola acessível. A gente quer um noturno, porque a gente não quer demorar 1 hora para chegar até a escola. A gente quer passe livre, porque tem muita escola Irrestrito. porque tem muita cidade do interior que não tem passe livre, que os estudantes têm que pagar 5, 6 reais de ônibus, ou até tem, mas é 50% de desconto. Então, se tem ali 6 reais a passagem, tem que pagar 3. A gente quer ir pra escola de graça. Porque a gente tem que entender a realidade de cada estudante. E tem estudante que não tem dinheiro pra pagar pra ir pra escola, sabe? Então a gente quer isso, a gente quer acesso, a gente quer qualidade, a gente quer chegar e saber que a gente vai conseguir se formar, que a gente vai ter o direito de sonhar, porque hoje tá se negando educação, mas tá se negando o direito de sonhar. Porque hoje o estudante não sonha mais entrar na universidade. E a gente quer ter esse direito, sabe? Porque é essencial. Então a gente quer esse tipo de escola. Muito bem. Bom, como escola não é empresa, né, para nós é território de vida, a reorganização escolar também não é apenas um tema administrativo, é uma disputa de projeto de sociedade. Um governo que divide escolas sem escutar, que intimida professores por trabalhar uma educação antirracista, que trata o prédio escolar como se fosse de uma mera empresa e o estudante como se fosse um mero número, ele não reorganiza, ele desorganiza. Então queremos escolas aí vivas, inteiras, fortes e comunitárias. Então eu agradeço aqui novamente a presença desses estudantes que abrem nosso futuro aí, de tanta lucidez, de tanta luta também. Vamos que vamos, estamos juntos aí, viu? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nesse espaço. Valeu também pelo convite. Eu que agradeço vocês estarem conosco e agradecemos também a todos que nos ouvem, nos acompanham. Vamos que vamos, ainda temos muito para construir aí. Forte abraço. Valeu.